Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lincoln com LN. E neste vídeo falaremos um pouco sobre liderança. Beleza? Então fica comigo até o final para saber mais. E antes de mais nada, claro, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho aí, por aqui, por baixo, para ficar por dentro das novidades, beleza? Então vamos lá. Pessoal, boa noite, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. E para quem está me acompanhando, claro, vocês sabem que agora eu comecei este livro, que é basicamente a continuação do Seja Foda, e esse daqui é Infodere-se. Claro que no final do vídeo, lá na descrição, eu sempre deixo o link do meu Instagram e o link do livro. Eu sempre falo vídeo, mas é o livro, meu Deus do céu. O vídeo vocês já estão assistindo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, que é um tópico que eu tirei aqui do livro, claro que eu não acabei ainda, mas assim, já tô no final. Então, mas eu vou começar falando dele com liderança, tá? Foi um tópico bem interessante que eu peguei, que é logo no começo do livro, e separei aqui alguns tópicos pra gente aplicar no dia a dia, para ser bons líderes, tanto na nossa equipe de trabalho, como, sei lá, possivelmente na nossa empresa, enfim. Claro que tem os tópicos de atitudes de bons líderes e alguns princípios que os mesmos sempre têm alguma coisa ali em comum, que acaba sendo ali as atitudes que eles têm também, beleza? Então vamos começar, pessoal, sem mais delongas, e vamos lá. Então, vamos lá. O que é ser um bom líder? Um bom líder é saber colocar em equipe, em harmonia, para chegar no objetivo final. Ou seja, todo mundo trabalhando em equipe, com grande harmonia, todo mundo sintonizado para atingir aquele grande objetivo final, beleza? Esse objetivo final pode ser um lançamento, um ajuste de um preço, uma venda, qualquer coisa, beleza? Então vamos lá. Tópico 1. Claro, para quem já me conhece, eu separo aqui alguns tópicos, de vez em quando eu faço algumas colinhas para eu não me perder. E é este caso, eu fiz novamente a minha colinha, beleza? Então, o primeiro tópico que eu achei muito legal é você ser um bom líder, mostrando que você é atuante. Mas, Lincoln, o que é isso? Isso é literalmente você colocar sua pele em risco. Você literalmente fazer o que você fala. Por exemplo, eu leio o livro 5 horas da manhã. Tá bom, mas aí chega, na verdade, eu tô falando para as pessoas, olha, ler 5 horas da manhã é muito bom, você faz, você se desenvolve, e às vezes as pessoas até te seguem. Só que quando elas descobrem que, na verdade, você está falando para elas fazerem, mas não fazem, você não criou um clima muito legal, porque elas vão parar de acreditar em você. Então, ser atuante é você colocar literalmente a sua pele em risco, ou, para alguns, em skin in the game, que é a mesma coisa, tá bom? Você realmente pegar e fazer o que você fala, o que você está falando, tá bom? Isso é ser atuante. Outra coisa, saber dar feedbacks. E o feedback pode ser bom, pode ser ruim, mas saber dar esses feedbacks, tá? Esse feedback também ele tá ligado naquelas frases assim, corrigir sem ofender, como que é? Corrigir sem ofender e ensinar sem humilhar, corrija em particular e reconheça em público, sabe? Tá ligado nisso. Por quê? Você reconhecer em público, às vezes você não vai reconhecer uma pessoa sozinha naquele momento. Na verdade, às vezes você está reconhecendo todo mundo, porque às vezes é o trabalho em conjunto, não é literalmente só uma pessoa que fez aquele trabalho sozinha. Às vezes acontece que sim, mas muitas vezes não. Então, você reconhecer em público, você está garantindo segurança na sua equipe. Todos estão vendo que a sensação é boa, ou seja, se eles continuarem empenhados, se eles continuarem legais no que eles estão fazendo, eles vão conseguir cada vez mais reconhecimento seu em público, na frente de todo mundo, e isso vai trazer mais segurança para eles e mais, assim, poder, vamos dizer assim, para eles continuar ao seu lado, para eles não te abandonarem. Então, eles vão saber que aquele ambiente é um ambiente muito bom de se trabalhar. E claro, corrigir em particular. Eu sei que algumas vezes é difícil, a gente já tá nervoso, acaba às vezes dando uma explodida, mas um bom líder, ele deixa passar aquele momento, e nem que seja um pouquinho depois, ele pega ou vai até a pessoa, ou chama a pessoa até ele, sempre tenta fazer as coisas no particular, corrigir, por mais que às vezes tenha uma leve alteração de comportamento, mas estão os dois,
sabe? O líder e o liderado. Nunca tá fazendo isso na frente de todo mundo, porque isso causa um clima humilhante. A pessoa se sente mal, você começa a baixar o clima dentro do seu ambiente de trabalho. Você começa a deixar aquele clima pesado. Então, isso não é muito bom. Isso não é ser um bom líder, você começar a gritar ou ficar chamando muita atenção das pessoas na frente de outras, tá? Às vezes, claro, às vezes é uma chamada de atenção em conjunto, sabe? Você tá falando com a equipe, mas quando você estiver falando com uma pessoa, você quer se direcionar a uma pessoa, pô, chama ela de lado, chama ela na sua mesa, vai até a mesa dela, porque ela vai se sentir, assim, única, vamos dizer. Por quê? Você não tá, assim, querendo chamar a atenção de todo mundo pra mostrar pra ela o que ela fez de errado ou o que ela deveria ter feito e não fez. Você tá mostrando pra ela. Pra ela, o importante é pra ela, não é aquela pessoa que fez a cagada, que fez algo errado ou que deixou de fazer alguma coisa. Então, você tem que mostrar as coisas pra ela e esquecer o resto. Você tem que fazer as coisas em particular, tudo bem? Que mais? Temos que ser bons ouvintes para ser bons líderes. O que é isso? Pô, você tá fazendo uma reunião, você tá fazendo um encontro com as pessoas, ouve todo mundo à sua volta e começa a perceber, olha, você começa a perceber o quê? O que cada um acredita, qual que é a visão de cada um. Porque você vai falar no final e talvez você vai formular uma ideia através de todo mundo, porque você deixou todo mundo falar, se expressar e você chegou numa conclusão onde você pegou, às vezes, aspecto de cada um e colocou em cima da mesa. E aí todo mundo ficou, oh, caramba, esse cara é bom. Mas não, você só simplesmente foi um bom ouvinte, beleza? O líder, um ótimo líder sempre é o último a falar, entendeu? Por causa disso, ele gosta de ouvir todo mundo à sua volta. O que mais? Vamos lá. Tomar decisões. Nossa, parece simples, que isso, só tomar decisões? Então, se eu tomar uma decisão agora, eu vou ser um bom líder? Não exatamente, tá? Não exatamente. Todo esse conjunto junto, né? Todo esse conjunto junto. E ainda tem mais alguns tópicos aqui, depois eu vou falar um pouco dos princípios comuns que esses bons líderes tomam. Vocês vão ver que é um pouco parecido já do que eu tô falando, que é o dia a dia deles, tá bom? Então, o que é tomar decisões? Você realmente tomar a decisão. Às vezes tem uma dúvida, o grupo não quer tomar aquela decisão sozinha, para você bater o martelo no ponto final e falar assim, não, pode fazer porque vai dar certo, ou pode fazer que a gente vai testar, e você tomar essa decisão. É você que tem que tomar essa decisão, entendeu? Por mais que o grupo seja bem independente, você está deixando eles independentes, mas você é o grande tomador de decisões, beleza? Mas Lincoln, e se não der certo? Claro, isso é outro tópico, que é o tópico seguinte: assuma os seus erros. Um bom líder sabe assumir os seus erros. Fala assim, não, errei, vamos mudar um pouco esse aspecto, um pouco essa ideia. O caminho sempre vai mudar, saber mudar rápido naquele momento, para que não deixe esse problema, essa situação, esse erro ganhar corpo, ganhar força e sair derrubando todo o trabalho que já foi feito. Então, já resolva, já aprende a assumir o erro e já parte para cima dele. Já muda alguma coisa para você já não ficar preso dentro desse erro, que pode virar um problema, que pode destrambelhar todo o resto do caminho, beleza? Então, é um outro aspecto, saber assumir os erros. Que mais, gente? Que mais? Pedir ajuda. Um bom líder também pede ajuda. Nós que queremos ser um líder, ou que nós já, às vezes, vocês aí já são líderes da sua equipe, como que você pode ser autossuficiente e falar, não, eu sei, eu não preciso de ajuda? Então você não é um líder, na verdade você é só mais um chefe ali, chatão, que você é o certo e acabou. Não, um bom líder, ele vai pedir ajuda, porque ninguém é obrigado, nós não somos obrigados a saber tudo. Então, se eu tenho uma falha que eu sei que eu tenho dentro do trabalho, eu falo assim, eu sou muito ruim em fazer esse tipo de atividade. Pô, chama o seu colega, às vezes você literalmente não é o líder, mas às vezes você sabe que você chega no seu colega e às vezes seu colega se desenvolve muito melhor nessa atividade. E você fala assim, você se troca uma ideia, às vezes você pega algo que você é melhor
e ele não desenvolve muito bem, você entrega isso para ele. Então, isso também é uma atitude muito boa de líder, porque você foi atrás de tentar resolver o seu problema também. E também, provavelmente, você está resolvendo o problema de alguém, porque às vezes a pessoa tá ali, fica meio ociosa, e você chega e fala assim, putz, eu sou muito ruim nessa atividade, putz, me ajuda aí, eu sei que você faz muito bem isso aqui. E você entrega, a pessoa faz. Então, um bom líder também pede ajuda. Ele sabe delegar as coisas. Ele não é obrigado a saber de tudo, beleza? Então, pedir ajuda também é um ótimo tópico para ser um bom líder. Dentro do nosso círculo de trabalho, sempre vai ocorrer o quê? Conflitos e confrontos. E aí existe uma ligeira diferença, que na verdade vocês vão perceber que não é tão ligeira assim, é muito grande essa diferença entre conflito e confronto, que o conflito são pessoas ali discutindo, só que elas querem chegar no mesmo objetivo. Então elas estão discutindo porque as ideias estão diferentes. O líder sabe chegar e organizar essas ideias que estão sendo jogadas para fora, jogadas no ar, e fazer os dois trabalharem novamente, em conjunto. Então isso se chama conflito, as pessoas brigando. Eu falo brigando, mas assim, discutindo, tipo, mas se a gente fazer assim e tal, não, mas assim pode acontecer isso. Então as pessoas começam a discutir porque as ideias começam a se confrontar, né? Começam a brigar as ideias, elas estão jogando isso no ar, então o líder chega, organiza, coloca em cima da mesa e fala, vai. Então isso é ser um bom líder. E o confronto, o que é o confronto? O confronto são as pessoas brigarem. E assim, brigarem de um jeito que não é para atingir o objetivo final, não é por objetivo nenhum, elas simplesmente estão se confrontando, tipo uma disputa, para quem, tipo, esse é meu lugar, não, seu lugar não é aqui, não, meu lugar é aqui, e começa ali a brigar, quase sair na mão por causa de uma cadeira, por causa de um lugar. Isso seria um confronto, beleza? Então, o conflito pode trazer a solução, só não pode deixar o conflito virar um confronto. Isso também, o líder também tem que enxergar essa situação e não deixar o conflito virar um confronto, e saber lidar com o conflito, fazendo com ele organizar as ideias e colocar as pessoas para trabalhar novamente, e também saber lidar com os confrontos entre os seus liderados, tá? Saber como que cada um pensa e colocar cada um realmente numa função que vai funcionar, para não gerar confrontos. O que mais? E claro, juntando tudo isso que eu falei, e com certeza existe mais coisas, mas juntando tudo isso vira um bolo só, e um bom líder faz com que todas essas divergências que podem acontecer na sua equipe trabalharem em harmonia para atingir aquele objetivo. Então isso é ser um bom líder. Por mais que tenha muitas e muitas diferenças em sua equipe entre as pessoas, ele deixa o clima leve no ambiente e fazem as pessoas trabalharem em harmonia. E ele sabe muito bem que as pessoas não precisam e não são obrigadas a se gostarem, tá bom? Mas ele tem esse dom de fazer essas pessoas trabalharem em harmonia. E claro, agora eu vou falar rapidamente que aqui são os princípios que os bons líderes levam em consideração. Vocês vão perceber, como eu já disse, que é muito parecido com o que a gente já falou, tá? Que é o quê? Ensinar. Um bom líder tem um princípio de ensinar o que ele já sabe. Ou seja, ele aprendeu alguma coisa nova, ele corre na sua equipe, se aquilo realmente vai funcionar e pode funcionar dentro da equipe dele, dentro da empresa dele, ele já quer correr e ensinar aquilo para as pessoas. Então, ele aprende e ensina. Só que nessa dele ensinar, ele está aprendendo ainda mais. Por quê? Ele vai chegar no momento que ele vai ter uma barreira. Ele vai perceber que as informações não estão completas. E ele vai atrás de mais informações para voltar a ensinar novamente, tá? Além de ensinar, ele sabe praticar o que ele ensina. Ou seja, meio que o skin the game que a gente falou, pele em risco. Ele pratica o que ele ensina. Então, se ele está te ensinando a usar um mouse, ele está praticando o mouse, usar o mouse, e não o mouse do notebook aqui, sabe? O touch. Ele está te ensinando a usar um outro mouse. Então, só que ele também está usando. Ele está te ensinando e está usando. Então, ele está praticando isso, tá? Que mais? Ele também sabe que além de ensinar,
aprender, ensinar, praticar o que ele ensina, ele tem que enxergar resultados em tudo isso. Então, o princípio dele é ter todo esse início para também gerar um resultado, porque se não tiver resultado, ele vai partir para uma próxima. Ele não vai ficar insistindo naquilo que não tem um resultado para a equipe ou para a empresa dele mesmo, tá? Claro, reconhecer algo que não sabemos. É aquela questão de você não precisa saber tudo. Você pode delegar, você vai pedir ajuda. Então, reconheça, se alguém está comentando alguma coisa, uma novidade com você dentro da sua equipe, você vê, se alguém falar assim, pô, você viu isso? Você fala, não, eu não vi, como que funciona? Não é feio você reconhecer que não sabe. Na verdade é muito bom, porque você vai aprender ainda mais, tá bom? E claro, ter a oportunidade de aprender com todos à nossa volta. E isso também se dá até num encontro que não deu muito certo. Quando eu digo encontro, normalmente é um encontro a negócio, tá? Porque nós estamos falando de um mundo empresarial. Então, às vezes o encontro não foi muito bacana, não foi agradável, mas você, um bom líder, ele vai tirar o máximo de aproveito desse encontro. Que ele vai pegar o que foi muito negativo e vai tentar evitar o máximo e vai perceber já nos próximos encontros para não deixar chegar no ponto que chegou aquele encontro. Mas também vai pegar tudo que foi positivo e tentar aplicar para ele, para ver se funciona. Então isso também é ótimo, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá? Sem mais delongas, eu não vou mais me prolongar. Eu parei nessa parte, só quis fazer o vídeo sobre liderança mesmo. Claro que eu vou pegar outros tópicos e vou falar cada vez mais do livro, tá bom? É um livro incrível. Como eu disse, é uma continuação do Seja Foda. Seja Foda fala assim, ó, você tem que fazer... Você vai ser assim para ser foda. Assim, 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 assado. O Infodere-se é o caminho das pedras para você chegar naquele ponto para ser foda. Então, um vai complementar o outro. Então, para quem quer ler, leia um seguido do outro. Seja Foda, depois o Infodere-se, de preferência em sequência, sem ter um outro livro de intervalo, porque senão você pode se perder. Porque aqui, nesse livro, vocês vão perceber que tem muita coisa do Seja Foda. Então, por isso que eu tô falando, um complementa o outro, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, encerro o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre ser um bom líder. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.